que alguns vícios nos mantêm cometendo alguns erros e eu elenquei alguns deles na primeira parte dessa aula e dizendo que a gente insiste em não unir dentes impossíveis de serem unidos no arco e já se viu aí com as dicas do caso clínico do professor Damon que é possível sim. E levantes de mordida posterior em braque é uma insistência dado a preguiça de fazer bat ramp, stop guia nos incisivos. A alternativa então dada foi o canino. E build-ups precisam ser removidos depois das fases iniciais para a gente não correr risco de no final ficar tentando fechar a mordida que já devia estar fechada se tivesse tirado o build-up. Estender o dente até o 7, você viu no caso da professora que eu falei que inclusive tinha um dente que era um siso fazendo às vezes de segundo molar, então a complicação foi maior ainda, causando uma grande ferida na mucosa. Quando não se machuca pode soltar e a gente tinha que evitar a fiação inicial até o 7, a não ser que haja um grande desnível ou o dente esteja ectópico para fazer o trabalho transversal, por vestibular, né? Bastante por vestibular. Esse não é um problema acerca de marca alternativa que eu acho que a gente tenha, desde que a ortométrica que se está usando seja aquela que a gente tem trabalhado em relação ao linea, aquelas características de indicação. Bom, quase todos os equívocos e vícios estão relacionados com a fase 1, então é por isso que na fase 1 eu vou elencar aqui algumas soluções. Só revendo, a fase 1 tem essas finalidades, para mim essas finalidades aqui esses 3 itens agregam todas as finalidades da fase 1, e o alinhamento, o nivelamento, lembrando que o alinhamento é no sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, nivelamento é num sentido cérvico-oclusal, cérvico-incisal. E o fio inicial ele faz o trabalho, fio inicial não, os fios da primeira fase fazem um trabalho que é em 3D. Como assim? Eles corrigem simultaneamente o problema da relação sagital conforme Engel, os problemas verticais sob mordida profunda e mordida aberta com elásticos precoces, no caso da mordida aberta, e os problemas transversais, porque é na fase 1 que a gente decide como vai ficar a boca em relação à sua expansão. Além disso, há giroversões que só se corrigem com fios retangulares e por isso é que, no que me diz respeito, para facilitar a nossa vida clínica na moderna orto, e a gente usa um primeiro fio retangular na fase 1. A fase 1 para a gente não é exclusivamente o fio 14. E em relação a ele, é verdade que trata-se do principal fio da fase 1, quiçá o principal fio do tratamento, e por isso ele precisa ser bom, precisa ser de Kupernitai e precisa ser expandido. Agora, e se o paciente se queixa de dor com esse fio inaugural? Bom, essa não é uma pergunta que eu tinha nas minhas aulas em tempo algum, até que um pouco antes de embarcar para cá eu pedi para o Almir colar um aparelho autoligado na minha boca e pedi para que ele então, para fazer nivelamento da curva de Spee, que gera uma mordida muito profunda com compressão condilar na zona bilaminar, que é uma zona vascularizada e nervosa da ATM, de modo que eu não consigo mastigar muito, né? Enfim, quero resolver isso e pedi para o Almir então instalar esse aparelho só na arcada inferior por enquanto. E é lógico que ele iniciou com o 0.014, no caso usei o fio do H4, da Ortho Classic. O que passa é que a dor nos 2 primeiros dias foi insuportável, parecia que ia arrancar minha boca.
perdão, longe de ser insuportável, porque eu já senti dores insuportáveis, eu já tive N cálculos renais. Entretanto, com tanta coisa na cabeça, às vésperas de embarcar, eu falei, nossa, isso aqui está me incomodando, está me incomodando. E eu tentei um dia. No dia seguinte eu cheguei lá e encarei o mimimi e pedi para o Almir trocar esse fio e colocar outro. Aí ele, então vamos colocar o 13? Falei, não, o 13 é para homem, vamos colocar o 12. E aí então ele colocou o 12, foi com 12 que eu embarquei e com 12 que fiquei até pouco, quando então eu fui em mim mesmo e já avancei para o 13 e o 13 está aqui na boca sem dor alguma. Bom, então o que se faz se o paciente se queixar, seja por telefone ou na consulta de um mês? Convém tomar cuidado com a obliteração de vasos e com a dor indicando necrose e atrapalhando remodelação óssea e fazer sim um passo atrás. Ou encarar o mimimi do paciente com nimesulida. Alguns autores indicam também paracetamol. Agora, se a gente está falando de algum modo, substituir o 14 como fio inicial, qual é a fiação alternativa? Bom, o 12 já está comprovado que não tem consistência para despertar atividade celular. Ele não inicia trabalho. Podemos desprezá-lo em quase todos os casos. Isso aqui já não é evidência científica, não. Isso aqui é porque quando a gente não sabe o que é uma maioria, a gente faz lá 80%. 80% dos casos. 80% dos casos significa que a gente vai usá-lo em quase nunca, a não ser que haja muito apinhamento grave e ainda a presença de espaço. Aí vou dizer que ele pode funcionar. No caso, então, de um fio inicial adequado, ele é o 13. Do 13 podemos passar para o 16 e abrir mão do 14, desde que o 13 seja mantido por 20 semanas na boca. Tá aí um 13 bom, feito esse que está aqui agora na minha boca, que é da Rocky Mountain. Outra indicação para o 13 é essa aqui, pacientes periodontais ou com retrações gengivais generalizadas, abifrações nos premolares, os caninos, os incisivos com sequela de doença periodontal, utilizar o 13. O 16 é a alternativa, então, em vez de passar para o 14, do 13 direto para o 16, e daí ele pode ser empregado como segundo arco. Nunca, obviamente, como primeiro arco, que está em espanhol. O 16 serve para preparar a boca para o arco retangular, por exemplo, em brackets ativos que vão receber um fio feito o 16 por 22. O 0,18 ele é um fio como o 0,16 e em raquetes. Não use em raquetes, mas em brackets passivos. A sequência então seria 13 e 16 no lugar do 14 e daí 16 por 22, ou 14 e 18. Ou o bom senso de lidar com essa sequência de fios. Em ambos os casos, se temos muito apinhamento ainda por diluir e o 14 não possui competência, 16, tanto no passivo quanto no ativo, faz o trabalho mais saudável que o 0,18. Bom, o 14 é sim o arco com maior duração no tratamento. Raramente ele dura menos do que 4 a 5 meses. Então o paciente volta com 8 semanas, ele fica lá. O paciente volta com mais 8 semanas e daí eu vou pensar em trocá-lo. O paciente volta mês a mês, só depois do 4º mês. A gente não estava acostumado com isso na ortodontia convencional. Então a pergunta que eu ouço às vezes
e que provoca alguns erros é essa aqui. Nesta consulta ativa de 8 a 10 semanas, eu troco o 14 por outro arco 14 ou eu mantenho o mesmo 14? Então, para ter uma orto mais econômica, uso um 14 de uma marca chinesa, como aqui em Madrid, tudo eles falam que cuidado com os arcos, os alambres, os arcos chinos ou brasileiros. É verdade. Uma vergonha. Bom, troca por outro 14, já que é de má qualidade, ou mantém o mesmo? Na verdade, conforme os professores aqui debateram, e eu mantive até em espanhol aqui, tem que comprovar se o arco não tem uma deformação permanente depois das 8 semanas. Se ele tiver uma deformação permanente, uma deflexão irreversível, tem que ser jogado fora. Outra coisa, se passado 10 semanas e o arco não está deformado, podemos aí manter o mesmo. E, enfim, se o arco não está íntegro, temos que trocar por outro 14. Então, basicamente é tirar o fio e verificar se há nele alguma deflexão que seja nesse nível. Então coloque ele em cima da mesa, você percebe que ele se mantém assim, apesar da temperatura ambiente mais baixa que a temperatura da boca, e aí já era. Qualquer dente, qualquer edentação permanente no arco, que ele fique ali 1 minuto e isso se mantenha, troca pelo arco do mesmo calibre. Tá resolvido isso, desse jeito. Depois do 0,14, costumeiramente a gente vai para o 0,18 e ele também Cooper Naitai expandido. E se o paciente se queixa de dor com este segundo fio? Significa que o aumento do calibre do 14 para o 18 foi em demasia para alguns casos, e daí a gente vai fazer a mesma coisa. Ou medicação, ou voltar atrás. Quando é que eu elejo especialmente voltar atrás e passar para um 16? Se nós estivermos diante de rotações presentes ainda. As rotações no arco 18 são resistentes ao giro, e especialmente nos aparelhos autoligados, e por isso ali permanece um desconforto constante. Nós podemos colocar o 16 e fazer uma força binária com uma corrente elástica para resolver uma giroversão. Para mim, o primeiro fio retangular, como eu disse, ainda faz parte da primeira fase e precisa ser Cooper Naitai sim, e ainda expandido. Não há diferença se ele é superior ou inferior. E as marcas que nós usamos são Ormico, Rocky Mountain ou Orthometric. O professor Damon costumava dizer que acerca do 14/25 é o coração e a alma do sistema. Agora preste atenção para não cometer equívocos. 2 sugestões. Esse fio não pode entrar forçado, se entrar forçado você tem que voltar para o 18 ou fazer uso de um 16/22. Todas aquelas dicas de como fazer para colocar esse fio dentro dos slots dos brackets, usando um fio dental que puxe, usando um instrumento que empurre, tudo significa então que não dá para colocar ele ainda. Outra coisa, ele também precisa ser mantido por no mínimo de 8 a 10 semanas.
Depois dele, na moderna horta, é que a gente pede a reavaliação entre as fases. Os autores divergem em relação a quando pedir a documentação ortodôntica de reavaliação. Eu tenho visto que nossa escolha tem feito com que nossa vida siga tranquila. Quando é que nós acabamos de usar o 14/25? Quando foi feita a completa correção das giroversões e o nivelamento está solucionado ou quase solucionado por completo. Curva de Spee corrigida. Daí que a fase 1 termina quando nós temos um alinhamento concluído. Não há mais dente para ser girado. Se houver, precisamos voltar fio, recolar bracket, conforme a reavaliação. Vamos falar sobre isso também mais adiante. Nivelamento também concluído. Controle de rotações, as giroversões também concluída. E especialmente aqui que eu vejo que é um erro de muita gente. É necessário fazer a consolidação dos espaços no setor anterior. O que isso significa? É no 14/25 que a gente faz com que os blocos anterior e posteriores estejam separados. Então, eu não quero unir os caninos com os incisivos e abrir um espaço na região de premolar. Eu preciso que os caninos já fiquem para trás, como efeito, por exemplo, na classe 2 do taipodonte, da ação elástica. Eu quero os caninos para trás para ter então uma relação de posteriores bilaterais com 4 incisivos anteriores que devem ser então trabalhados conforme o eixo dos incisivos em relação ao eixo facial. E mesmo no inferior, o ímpar, que é a relação do plano do eixo incisal com o plano mandibular. Então nós estamos falando, além do desenvolvimento transversal dos arcos que aqui aparece, nós estamos falando de uma situação semelhante a essa aqui. Veja, a aplicação constante, precoce, durante toda a fase 1, passando pelo fio 14, pelo 18 e chegando no 14/25, mesmo com brackets ativo feito os que estão nessa paciente, proporcionou uma abertura nesse nível, que pode parecer a muitos algo que gere certa aflição, porque agora fiquei sem overjet aqui para trabalhar. Mas eu estou feliz porque um paciente classe 2 deslizou para posterior de tal modo que o canino, pela ação elástica, foi a 1 e os anteriores foram adiante. Agora eu tenho um bloco posterior, do outro lado outro bloco posterior, e todos eles vão trabalhar contra os 4 para que eu não precise usar ancoragem máxima na hora da retração dessa bateria. Bastará uma mola de retração. Sim, mas e como eu saio disso? Ora, isso aconteceu neste caso. E a gente sai disso a partir de slices, a partir de corrente elástica, a partir de coibir que essa pró-inclinação que foi resultado do elástico prossiga atuando. Então, eu quero, em hora oportuna, dar as dicas que eu mesmo tenho recebido de como fazer para que esses dentes se retifiquem, sem sair para fora da cortical óssea. Enfim, em relação à documentação de reavaliação, ela vem de tal modo que vai indicar situações de recolagem. E daí
para se evitar erros permanentes, vamos trabalhar de tal modo a não adiar as recolagens. Viu raiz que não está paralela, vai lá, olha na boca e recola. Até uma dica interessante é pegar um espelho de fotografia que esteja velho ou quebrado e usar ele para ver os dentes, os bracts, a colagem de bracts por oclusal, né? Manter para isso. Você pode usar o seu espelho de foto para isso, né? Agora veja, essas são as sugestões aqui no curso em relação à recolagem de bracts. Temos que fazer uma consulta adicional só para isso. Uma consulta só para isso. É a consulta de recolagem. Isso pode fazer com que a gente aumente a precisão da posição dos bracts na recimentação, se a gente fizer isso numa consulta especialmente designada para isso. O que eu quero dizer? Estou me referindo à desgraceira de tentar ficar recolando bracts com a sala de espera cheia. Isso aqui tem que ser feito pela manhã, o primeiro paciente, ou o primeiro paciente da tarde, mas não de noite no fim do expediente. A dica é de uma consulta adicional que eu possa tirar os fios, soltar os bracts que precisam ser recolados, limpá-los e refazer a colagem, depois de limpar os dentes, voltar a colocar o mesmo fio, ou não, vamos ver aqui, numa consulta que eu já digo ao paciente que terá esta finalidade. Vou precisar aí de uns 45 minutos, no caso da recolar aí umas 5, 6 peças. Essa talvez seja a recimentação mais exagerada, vamos dizer. A comunidade Damon recomenda fazer isso depois do 14/25 ou, como a gente diz, ou a maioria deles depois do último arco de níquel titânio. Porque eles dizem que o último arco, no caso 18, 17 ou 19, já tem uma melhor leitura de torque, então alguns erros posicionais são melhor identificados depois do último arco. Agora, se a gente tem que fazer mudanças mínimas na colagem de bracts, aí não precisa voltar arcos. Agora, se precisar fazer mudanças maiores, vamos para os arcos que estão imediatamente anteriores e, no nosso caso, quase sempre o 0.018 que foi utilizado. Não jogue ele fora, é para voltar o arco, no mesmo paciente, obviamente, não em nenhum outro. Não jogue fora, guarde depois de limpo, dentro do saquinho, da ficha, do que for do paciente. Que é possível que a gente tenha que voltar a algum deles. Essa aqui é a dica de recementar com um espelho fotográfico para ter uma panorâmica da arcada, né? Nós já fazemos isso, tratar bracts com microjato de ar à pressão. E aqui uma dica muito interessante. Eu só transferi para cá o slide deles, né? O slide deles não, que eles não deixam copiar slide, nem tirar foto, nem nada, né? O alicate para recimentação não é o mesmo que para tirar o bracket, não é o mesmo que a gente usa quando quer tirar definitivamente o bracket, porque ele pode pinçar um pouco e deformar a base. Então a sugestão lá do curso é de a gente usar um alicate de retirar banda, porque nesse caso a gente pode se apoiar com a tampinha aberta no meio do bracket, evitando apoiar nas aletas. Então é um cuidado a mais que vale a pena ter
para que a gente não faça um microfechamento do slot e depois não consiga passar o fio 18 ou 19 e não sabe por quê. É um erro que a gente tem cometido, e aí quero chamar a atenção somente de quem tem mais experiência, dos professores. Nós toda hora temos que fazer recimentação, e nessa recimentação, essa recolagem, vamos evitar o alicate saca-brackets. Vamos abrir a tampinha e fazer o alicate sacabanda e ver se com isso a gente consegue evitar deformações de aletas, base e diminuição de diâmetro, calibre de slot, né? Outra coisa importante é ver se cada bracket depois, para ver se não tem um plig na base, é uma base com alguma deformação. Eu não sei que nome dá aqui, mas é quando a gente tem a base entorta, né, em algum lugar dela. Aí você tem que desentortar, ou então cortar ali com um disco aquele pedaço. Agora, se você entortou a base de um jeito que ela não se cola no dente como colava, o bracket precisa ser trocado. Acerca de erros e acertos, nós vamos continuar em setembro falando da fase 2 e da fase 3. Na fase 2, o caso da fase de trabalho, os nossos erros e acertos com fios de aço, erros e acertos na retração, no uso de elásticos intermaxilares. A cabeça de vocês está mais aberta para isso porque vocês já fizeram aí muitas coisas. A fase 3, a gente também continua no módulo que vem, porque há muitas coisas que se podem fazer para melhorar a nossa finalização. E com isso, a gente consegue melhorar os nossos casos. Bom, essa aula foi na intenção de maximizar os acertos, minimizar os erros para melhorar o gosto de fazer as coisas e, por fim, não ter que ouvir de si mesmo, eu avisei. O que eu queria de vocês nesse módulo é que na clínica, na ficha clínica do paciente, vocês definissem finalmente, antes do professor assinar, que fase de tratamento está? Fase 1, 2 ou 3? E quais erros há por corrigir nessas fases, baseada na aula de hoje, essa aula que aí de modo impresso espero que você tenha na sua mão. Gente querida, temos que arriscar, porque veja só, ficar no conhecido por medo do desconhecido equivale a se manter com vida, mas não viver. Por isso é que a gente tem que fazer esse caminho de riscos, mas procurando sempre fazer isso da melhor forma, porque alguns erros podem ser fatais. Um beijo em todos. Fiquem com Deus, um bom módulo. Até mais.